Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje é um vídeo mais curto, mas é mais uma dica sobre a AWS, né? Uma dica relacionada a evitar problemas com custos na AWS. E eu acredito que esse título já é meio autoexplicativo para muita gente, e para quem não entendeu qual seria o problema que esse vídeo tenta abordar, né? Vamos dar uma explicada agora nesse primeiro slide. Todo mundo já fez, ou conhece alguém que já fez algum problema, alguma coisa errada na AWS, né, que resultou em custos bem maiores do que o que era esperado. Eu, pelo menos, né, há um tempo atrás, eu estava resolvendo um problema no AWS SS, né, que é o serviço de containers da AWS. E por algum motivo, eu nem lembro agora qual era o motivo, mas eu comecei a instanciar containers lá na AWS de uma forma descontrolada. Eu não lembro o que foi o problema lá e tal, mas por conta dessa criação desenfreada de vários containers, né, no final do mês, a conta que a empresa teve que pagar, né, porque eu estava trabalhando, foi 62% maior do que tinha sido no mês anterior. E o valor que veio para o custo do SS, né, foi bem maior do que o valor esperado em comparação com o mês anterior, né? Então o problema foi por conta do SS e foi por causa daquilo que eu estava tentando resolver, né? E eu já vi outras histórias de gente que estava trabalhando com a AWS Lambda e por algum motivo começou a instanciar vários Lambdas sem querer também e a conta veio, sei lá, $2.000, $5.000, uns valores bem altos, absurdos assim, né? E então, essa semana eu tava lendo um fórum e eu vi uma pessoa relatando esse tipo de problema também. Aí eu pensei, pode ser um título legal para um vídeo aqui no nosso canal. Então, eu vou trazer aqui no vídeo de hoje uma solução, não é bem uma solução, mas uma forma de evitar esse tipo de problema, né? E eu vou relatar que também existem outras formas de a gente resolver esse tipo de problema, né? Então, o vídeo não vai resolver o problema, né, mas vai ajudar a gente a evitar esse tipo de susto, né? Como é que eu evito esse tipo de susto de ver lá no fim do mês que a conta veio 50% a mais, 100% a mais, 200% a mais. Então, a primeira coisa principal é conhecer bem o serviço da AWS, né? Entender como é que a AWS cobra, como é que é cobrado o Lambda, como é que é cobrado os custos no EC2, como é que são cobrados os custos no SS, né? Para a gente ter uma noção, se está acontecendo isso, provavelmente eu vou ser cobrado por isso. Então é legal ter um certo conhecimento assim sobre como é que a AWS cobra os serviços dela. Então isso seria o principal, né? A segunda forma, assim, além, claro, né, é cumulativo, né? A primeira não elimina a segunda, como não elimina a terceira, mas é sempre bom a gente aliar as três soluções, assim, né? Então, outra forma também de evitar susto seria criando alarmes. E é o foco do vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai criar um alarme para nos alertar, né, que os custos estão além do esperado. E outra forma também seria criar um budget, que a tradução seria um orçamento, assim, né, mais ou menos, que eu nem conhecia, eu fui descobrir criando o vídeo, né, fazendo os slides do vídeo de hoje, que a AWS lançou essa feature nova, que é meio que você lança um orçamento ali para o seu projeto. Por exemplo, eu quero que o meu projeto tenha um orçamento máximo de $1.000. Então, se passar dos $1.000, eu vou receber um alerta, eu vou receber alguma coisa. Eu não estudei a fundo, né? E por conta disso também, se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo especificamente sobre budgets depois. O vídeo de hoje é focado na parte de alarmes. Então, como funciona a criação de um alarme na AWS, né? É o que a gente vai fazer hoje. Os alarmes eles dependem basicamente de dois serviços lá na AWS, que é o AWS CloudWatch, que é o serviço de observabilidade, né, que a gente verifica logs e tudo mais, e o AWS SNS, que é o serviço de notificação da AWS. E como é que eu configuro um alarme de billing, né, de conta, de custos? Como é que eu faço isso lá na AWS? Então, basicamente serão três passos que a gente tem que seguir. Eu vou criar esse alarme hoje com vocês. O primeiro que é necessário, a gente tem que fazer isso, que é selecionar a região lá no console da AWS, né, para US East North Virginia, que é essa regiãozinha que está marcada aqui. E por que isso? Porque a parte de custos, as métricas de custos na AWS, elas são armazenadas nessa região. Então não dá certo eu tentar setar o alarme em outra região. Eu tenho que configurar lá no console na hora que eu for criar o alarme, né, que eu estou nessa região aqui. A segunda coisa que a gente tem que fazer é habilitar os billing alerts na conta, né? Lá na AWS, eu vou mostrar isso daqui a pouco, que é esse check aqui que a gente tem que fazer. Eu vou já mostrar. E o terceiro é ir especificamente no CloudWatch, né, para configurar o alarme. Então a gente vai fazer isso agora.
Eu estou aqui na tela inicial da AWS, no console da AWS, né? E aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar a região, né? Como eu falei. Então, bem aqui a gente vai na região. Eu já estou na região certa, mas se vocês estiverem em outra região, como US East 2 ou US West 1, tanto faz, né? Mas vocês têm que colocar na North Virginia, que é essa primeira aqui. Porque, como eu falei, né, a parte de contas e de custos e tal é armazenada nessa região. Então, tem que estar nessa região aqui. Em seguida, eu tenho que abrir o console de billing, né? A parte de conta, de custos. Então, eu vou aqui, billing, não billing, billing. E vou abrir o console de billing. E aqui é o dashboard da parte de billing, né? De contas, que tem a previsão de custos mensais e tudo mais. E para eu configurar, né, aquele segundo passo, que é dizer que eu quero receber alertas de billing, eu vou bem aqui em Billing Preference, eu clico bem aqui, que vai abrir essa janela aqui. E basicamente a gente só precisa ticar aqui, né, checar esse Receive Billing Alerts, porque sem fazer isso aqui eu não vou conseguir configurar lá no CloudWatch o que eu quero fazer. Então eu vou aqui, clico bem aqui para dizer, né, checar isso aqui e salvar essas preferências. Uma vez checando isso aqui e salvando, a gente vai ter a possibilidade lá no CloudWatch de configurar os alertas de custos. E bem aqui eu estou no console do CloudWatch, né, se vocês não conhecem como entra lá no CloudWatch, é só buscar aqui, CloudWatch, que vai abrir essa tela aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Então, para eu configurar o alarme para custos, eu só preciso vir aqui em All Alarms, vir aqui nessa parte esquerda aqui da tela. Até o momento eu não tenho nenhum alarme, então eu vou precisar criar o alarme. Eu vou aqui nesse botão laranja. E eu tenho que selecionar uma métrica para esse alarme. Se vocês não sabem, a gente pode criar vários alarmes no AWS. No meu projeto que eu trabalho hoje, tem alguns alarmes lá para dizer, isso aqui está acontecendo, então provavelmente tem algum problema lá no software, tem algum problema na API. Então, a ideia do alarme de custos funciona mais ou menos da mesma forma. Então, eu vou ter que selecionar uma métrica bem aqui. E a métrica de billing, ela já está aqui, mais porque eu chequei lá naquela etapa anterior, né, que eu queria receber os alertas de billing. Se eu não tivesse checado lá, essa seção não ia aparecer aqui, então não daria certo. Por isso que eu tenho que checar o billing lá. Então aqui eu posso criar, se eu vou querer um alarme relacionado a algum serviço específico ou se eu quero um alarme global. É legal a gente criar alarmes específicos se a gente tem noção, sempre eu gasto com banco de dados $200 por mês, então eu posso colocar aqui um alarme específico para banco de dados de 300. Então eu já vou ter um certo norte, o problema pode ser no banco de dados. Ou eu gasto tanto com Lambda e eu posso colocar um alarme aqui para o Lambda, né? E se passou o alarme do Lambda é porque o problema é no Lambda. Então é legal a gente ter uma certa noção assim mais ou menos dos custos mensais e criar os alarmes específicos para cada serviço, né? Mas no caso do vídeo de hoje, eu vou criar um alarme global, que vai englobar todos os serviços somados da AWS, que é aqui. Eu vou selecionar essa métrica, Total Estimated Charge, e eu tenho que checar esse botão aqui, esse primeiro aqui, o SD, que é a métrica, o nome da métrica é os custos estimados, né? Então eu seleciono a métrica aqui no botão laranja. E aqui eu vou criar o alarme. Eu posso colocar outro nome aqui para a métrica, eu vou deixar o nome que a AWS já coloca. A moeda vai ser em dólares mesmo, a estatística é o máximo, a gente pode selecionar outra estatística, média e tal. Eu vou colocar o custo máximo, que eu quero que, se passar desse valor máximo, eu vou receber o alerta, né? Mas eu posso colocar uma métrica por média, por soma, a gente pode configurar mais ainda esse alarme aqui, mas eu vou colocar o padrão, que é o custo máximo. E aqui o período é 6 horas. Isso aqui depende muito do alarme, mas, por exemplo, se eu quero criar um alarme, o meu problema, eu tive um problema recentemente no SES no trabalho. Então o container estava usando muita memória para rodar um processo lá e eu criei um alarme de memória. Então faz sentido aqui no período eu colocar um período mínimo de 10 segundos, ou seja, o meu container está rodando a mais de 10 segundos com um limite tal de memória. Então eu vou receber o alarme nesse caso. No caso do billing, não faz muita diferença o período aqui e tal, então eu vou deixar 6 horas mesmo, porque as 6 horas significa o que nesse caso? Que passou de 6 horas e o custo estimado foi acima do custo que eu coloquei lá, por exemplo, $1.000. Se passou mais de 6 horas e o custo estimado lá na AWS estava $1.000, então eu vou receber o alarme. Então, para a conta não faz muita diferença o período aqui, então eu vou deixar 6 horas mesmo. Nas condições a gente vai ter que dizer qual é a condição, né? No caso, um valor estático quer dizer que, eu quero que se passar daquele valor ali que eu setei aqui, por exemplo, eu quero que se passar, a minha conta passar, né, de $1.000, eu vou receber o alarme. Então o que significa aqui, né? Só recapitulando. A forma estática eu vou colocar um valor que pode ser maior ou maior igual, ou menor ou menor igual. O menor ou menor igual não faz sentido aqui para as contas, né?
Então eu vou colocar aqui, se eu receber, se a minha estimativa de custos, né, for maior, eu posso colocar maior ou igual, tanto faz aqui nesse caso. Se for maior do que $1.000, aliás, $100 por mês, eu vou receber um alerta. Ao clicar em Next, a gente vai configurar a parte de notificação em si, né? Então aqui eu vou deixar em alarme mesmo, que é o valor padrão. E aqui eu vou configurar a parte do SNS. Eu posso selecionar um tópico lá da SNS que eu já tenho criado, eu posso criar um tópico novo. Como eu não tenho nenhum tópico da SNS criado, e se vocês não sabem o que é isso do tópico do SNS, é basicamente uma categoria lá do SNS que você cria. Eu quero criar um tópico, no caso, na minha empresa, né? Eu tenho um tópico para a parte de produção, ou seja, se der algum problema na API de produção, eu tenho um tópico específico para tudo relacionado aos problemas de produção. Se eu tenho um problema na parte de stage, né, de beta, de desenvolvimento, na branch de desenvolvimento, a gente tem um ambiente de desenvolvimento, né? Então, eu tenho um tópico específico para os problemas no desenvolvimento. Então, eu posso criar diversos tópicos na SNS e aqui eu vou criar um tópico novo específico para a parte de alertas de custos, né? Então, vou criar aqui um novo tópico. Vou deixar o nome padrão mesmo da AWS. Aqui eu vou colocar o e-mail que eu quero que receba o alerta, né? Então, eu vou colocar aqui userexample.1 mesmo. Só para dizer, eu não vou colocar meu e-mail pessoal aqui e vou clicar em criar tópico. O tópico foi criado e eu posso ver esse tópico aqui no console lá do SNS. Vamos clicar aqui no SNS. E aqui eu tenho meu tópico criado. E aqui está informando, né, que o status está pendente de confirmação. Por quê? Porque eu preciso lá no meu e-mail, né, no caso esse user1example.com, e-mail, e eu confirmar lá que eu quero receber essa notificação da AWS por e-mail. Eu posso colocar aqui também meu celular. Eu posso criar uma subscrição nova aqui, né? Eu posso tanto receber por e-mail, no caso aqui está como e-mail, mas eu posso criar uma nova subscrição para receber por celular. No caso dos alarmes da empresa que eu trabalho, né, eu recebo tanto por celular como por e-mail. Então aqui já está tudo basicamente configurado, eu vou em Next. Eu vou dizer qual é o nome do alarme, ou seja, pode ser Billing Exceeded Alert. E a descrição do alarme é opcional, então não vou colocar. Aqui eu vou basicamente revisar se está tudo certo, né? Então, se passar de $100 por mês, eu vou receber o alarme, né? Aqui está tudo configurado direitinho, $100, maior do que. Aqui o tópico SNS já está configurado, o nome do alarme, e eu vou criar o alarme aqui. Então, pronto, o alarme foi criado. Basta eu confirmar lá no meu e-mail, né, que eu quero receber esse alarme, e eu posso ir lá no SNS, como eu falei, né, e criar uma subscrição por celular também. Então, eu vou receber tanto um e-mail como um SMS no celular. E uma vez o alarme configurado e disparado, né, eu tive um problema lá, minha conta passou do limite, eu vou receber tanto um SMS, como eu falei, né, tá aqui um SMS, um exemplo de SMS, e um e-mail também. Eu vou receber um e-mail com no título, né, dizendo o nome do alarme, né, que eu coloquei, o título do alarme, basicamente o mesmo título que eu coloquei lá, informando, né, tem no corpo do e-mail dizendo, o seu valor passou tanto, sei lá, $2.000 e tudo mais, e tem especificado tudo direitinho. E uma vez eu recebi esse alarme, né, o que, que eu faço com isso, né, o que eu tenho que fazer? Tá acima do limite que eu esperei, então será que tem algum problema? Será que não tem? Então e agora, né, eu recebi o alarme, o que, que eu vou fazer? Eu posso ir lá na seção de billing lá da AWS e verificar se tem algum serviço com gráfico anormal. Por exemplo, aqui lá no dashboard de billing, né, a gente vai ter um gráfico dizendo os custos de cada serviço, né, no caso aqui, os custos com banco de dados estão subindo, né? Essa linha roxa aqui é o custo com é o S3 no caso, o custo com S3. Então eu posso, nesse gráfico eu já posso ter um norte. Se o custo com o banco de dados ele está muito inclinado, né, está subindo muito, pode ser algum problema em banco de dados. Será que eu tenho alguma instância rodando que eu não criei ou algum, sei lá, tem alguma coisa que está consumindo muito recurso financeiro, né, na parte de RDS, lá da AWS, e eu vou lá na RDS e investigo e tento resolver, né. Então eu posso verificar os serviços que estão rodando. Esse gráfico aqui não me deu muito norte, às vezes demora um pouco para atualizar o gráfico, né, pode ser uma coisa instantânea ali, que está dando um problema ali urgente, e o gráfico ainda não foi atualizado. Então eu tenho que verificar, claro que eu tenho que ter uma noção, quais são os serviços que eu rodo no meu projeto. Eu rodo S3, eu rodo Lambda, eu rodo S2, eu rodo RDS, eu rodo SS. Então eu vou lá nos consoles específicos de cada serviço e vejo se tem alguma coisa normal acontecendo. No caso do exemplo que eu falei do meu, né?
Ah, eu tava criando uma feature nova usando SS, então eu fui direto no SS e vi, tem muito container sendo criado aqui e não fui eu que coloquei isso, assim. Na verdade eu coloquei, mas não era o que eu queria fazer, né? Eu tava criando muitos containers de uma forma desenfreada, descontrolada e isso fez os custos aumentarem. Então eu fui lá e resolvi o problema, né? E estanquei a sangria, né? Então, identificado o problema, a gente corrige o problema. E era basicamente isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Espero que isso salve a vida de alguém, né? Porque eu já tive problema com isso, já levei uma chamada na empresa por conta disso. Já conheci gente que teve prejuízos muito maiores por conta de estar rodando algum serviço lá de forma descontrolada e não saber o que, que era. Então, eu acredito que setar um alarme ali, um alarme global que vai somar todo o serviço da AWS, pode salvar pelo menos que a gente que estanque a sangria, né? Então, se eu estou rodando um projeto ali que eu espero que gaste X, se eu setar um alarme, né? O alarme é X e está gastando mais do que X, eu corro lá para o console da AWS e tento resolver o problema antes que o prejuízo financeiro seja maior, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que a dica seja útil para alguém, né? E a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Valeu, pessoal!